Bom dia, eu espero que estão tendo um dia muito bom. Eu queria trazer outra palavra para vocês que está em Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim. Eu vou ler desde o começo do capítulo 6, mas o chave é o versículo 5 e 6. Diz assim: E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Versículos 5 e 6. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da sua incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E me chama a atenção muito isso, porque Jesus chegou na sua pátria, Nazaré, chegou e as pessoas que o ouviam quando ele ensinava, aqueles que estavam na sua presença se maravilhavam. Eu estou segura de que quando ele chegou ali já havia falado, eles já haviam escutado falar dele, porque ele estava curando, ele estava fazendo grandes maravilhas. Esse era um Jesus que eles estavam surpreendidos. Se acontece de aparecer alguém assim nos nossos tempos, vai sair na notícia, a gente vai escutar rapidamente. Mas ele chegou ali e eles começaram a admirar-se. Como que esse homem que era carpinteiro tem tanta sabedoria e fala e cura e faz dessa maneira? Mas por causa que eles começaram a maravilhar-se e começaram a perguntar-se como é que acontecem essas coisas com a sua realidade humana, a sua consciência humana, pensando assim, não, se é carpinteiro e foi pobre e tem essa família, não tem como fazer milagres e não tem como, porque só Deus faz, e não fazia sentido na sua lógica humana. E diz na Bíblia aqui, nesses versículos, que Jesus fez obras. Não diz que ele não fez nada, diz que ele obrou, mas diz que ele não pôde fazer obras maravilhosas. Diz no versículo 5. Ele fez obras, ele curou pessoas, mas ele não conseguiu fazer mais, ele não conseguiu fazer coisas grandes, maravilhosas, pela sua incredulidade, porque eles não criam nele. Eles eram incrédulos. Como que um homem dessa estatura, sendo carpinteiro, pôde fazer algo assim? E eles não acreditavam nele, na sua poder como Deus. Então Jesus saiu dali ensinando, mas maravilhado que ele não pôde fazer mais como ele queria fazer, porque eles não acreditavam. Isso passa, e eu tenho visto nas igrejas por muitos anos que isso passa, e eu ouço sempre dizendo: irmãos, vamos orar para que este culto seja como o da semana passada. Vamos orar porque se lembra quando aconteceu aqueles milagres, aquelas maravilhas naquele domingo de março de 2015. Vamos orar para que Deus faça igual. É um exagero, gente. Mas a gente fica tão... Deus começa a obrar num culto, obrar na nossa vida, e nós aceitamos e nós estamos maravilhados com isso. E não é que seja pouca coisa, é uma grande coisa, uma cura ou algo assim. Mas eu creio que Jesus está olhando do céu, olhando para baixo e dizendo: uau, eles estão tão satisfeitos e tão alegres com tão pouca coisa que eu fiz, que se eles vissem
tudo que eu quero fazer, se eles se dessem conta de tudo que eu quero fazer na vida deles, das grandes obras maravilhosas que eu não pude fazer por causa da sua incredulidade, eles iam ver que isso não é nada. E nós estamos satisfeitos, vivendo satisfeitos com migalhas, por anos vivendo com migalhas e comendo migalhas, sendo que o plano original e a razão por que Jesus veio aqui na Terra não é para que a gente ficasse debaixo da mesa comendo migalhas, senão em cima da mesa comendo o manjar de Deus. Sentado com Ele, comendo o que estava na mesa preparado para nós. Mas nós estamos tão satisfeitos com aquelas migalhas. Satisfeitos com aquele milagre. Uau! Jesus curou aquela pessoa. Eu fui no culto e derramei uma lágrima hoje. Então a presença de Deus estava ali. Nós sentimos a presença de Deus no dia a dia e é bom. Mas tantas coisas, curas e tantas maravilhas que Deus quer fazer na nossa vida, a gente não recebe porque nós estamos tão agradecidos e cheios a nossa mão das coisas pequenas que Deus fez, que nós não percebemos que por causa da nossa própria incredulidade, Deus não faz mais na nossa vida. Deus não obra de uma maneira maior na nossa vida. E quando Jesus saiu daquele lugar, eles ficaram falando, e eu tenho certeza que ficaram maravilhados das curas que Jesus fez. Diz que Jesus botou mão sobre as pessoas e curou de enfermidades. E eu creio que essas pessoas ficaram maravilhados com o poder de Jesus. Quando Jesus foi a ensinar nas outras aldeias vizinhas, tenho certeza que essas pessoas que puderam ouvir dessas maravilhas e puderam experimentar, vendo ele curar pessoas, ficaram maravilhados. Ficaram dizendo, uau, a presença de Deus estava aqui. Ficaram dizendo, uau, Jesus esteve neste lugar, Jesus esteve conosco, pensando talvez que tinham feito algo para que Deus, a sua presença estivesse ali, sendo que quando Jesus saiu estava maravilhado com a falta de fé deles, com a sua incredulidade. E que não fez obras mais maravilhosas por causa da sua incredulidade. Nós, eu acho, não recebemos mais na nossa vida por nossa falta de fé, nossa incredulidade. Nós estamos satisfeitos com as coisas poucas que Deus faz no dia a dia, que não percebemos que essas obras maravilhosas que talvez experimentamos no passado, ou talvez alguém me escutando nunca tenha experimentado. Essas obras maravilhosas teriam que ser o nosso dia a dia. Não seria, Deus curou naquele domingo. Não. Seria, houve 4 curas na terça, houve 5 pessoas expulsas, demônios expulsos, houve outra terça normal, outra quinta normal. Isso devia ser um padrão de vida nosso. Os milagres e maravilhas e a presença de Deus e como Deus nos usa devia ser algo de costume já, algo que não nos surpreende já, porque é algo que experimentamos no dia a dia. Jesus está obrando de novo, é isso que ele faz. Mas, sem embargo, nós estamos tão surpreendidos, assim como se fosse algo fora do normal. Que Jesus apareceu e curou e fez algo. É maravilhoso isso, não é pouca coisa. Mas onde estamos falhando neste ano, na nossa vida de cristão, no nosso caminhar? Onde estamos falhando? Em que parte estamos falhando? Que não estamos vendo esses milagres, essas obras maravilhosas e a presença constante de Jesus na nossa vida, porque diz que ele saiu e foi para outras aldeias no nosso dia a dia. Aonde está a falha? Eu peço a Deus que possa reconhecer coisas na sua vida
e chegar em sua presença e perguntar a Deus aonde que está tendo incredulidade na sua vida. Porque as coisas que Deus quer fazer nestes próximos dias, em 2019, na sua vida, são coisas grandes, maravilhosas. Mas se tu aceita o pouquinho que Deus tem te dado, a provinha que Deus tem te dado, e tu aceita como se isso fosse a melhor coisa do mundo, tu nunca vai poder crescer. É bom aceitar e ser agradecido pelo que Deus te dá, mas dizer, Senhor, limpa a minha vida, Deus. Que a minha vida possa ser como um aroma suave em tua presença. Mas eu quero experimentar mais. Eu quero ir mais profundo em 2019. E tu verá que Deus não quer somente te dar migalhas, mas Ele quer que tu sente na mesa com Ele. Que essas obras, que essas maravilhas que fala na Bíblia, de curar cegos, de curar coxos, de trazer pessoas da morte para reviver outra vez, são coisas que deveriam ser o nosso normal. Deveriam ser o nosso normal. Temos que perguntar a Deus, Deus, onde estamos falhando no nosso caminhar contigo? Que esse Jesus que eu leio na Bíblia não é o mesmo Jesus que eu estou experimentando, porque Jesus, Deus que está na Bíblia, não mudou. Mas o que estamos fazendo, que não estamos experimentando essa mesma presença de Deus que Ele fala na Bíblia e que eles puderam ver. Jesus não veio à toa. Eu sei que essa não é uma mensagem natalina, mas precisamos ver no que estamos falhando com Deus para que a presença de Deus não esteja completamente ali conosco. Estamos tão estressados com o Natal e os presentes e o fim do ano que nós esquecemos a razão verdadeira do Natal e esquecemos o porquê estamos festejando o Natal. É por Jesus. E Jesus não veio só para ser outro homem em outro livro de história. Ele veio para mudar a nossa vida, para que vivêssemos uma vida de abundância, uma vida feliz em sua presença. Mas para que possamos fazer isso, temos que reconhecer o Jesus que temos e reconhecer coisas que estamos falhando e fazendo na nossa vida para experimentar esse Jesus e experimentar a plenitude que Ele tem para nós. Então eu peço que eu possa fazer você refletir nesse dia. Aonde está a sua incredulidade? Para que possa experimentar essas obras maravilhosas e não deixarmos ir Jesus outra vez sem fazer tudo o que Ele tem que fazer na nossa vida e quer. Que Deus abençoe, que tenha um fim de semana, final de semana abençoado, cheio de vitória, e põe atenção em festejar não somente o Natal com sua família, mas festejar a Jesus que nasceu por você e por mim, para que vivêssemos uma vida de abundância, de plenitude em sua presença. Que Deus abençoe e os vejo a próxima semana. Tchau, tchau.